Bom dia. Nós vamos iniciar mais uma vez o nosso culto ao Senhor Deus, tá bom? A gente vai estar mais uma vez estudando, conversando a respeito da visão bíblica, a respeito da revelação de Deus, o amor de Deus, em relação a vários aspectos da vida da gente. Quanto mais a gente descobre isso, quanto mais a gente conversa sobre isso, mais a gente a gente tem condição de desfrutar ao máximo, né, dessa verdade que o amor de Deus concede a todo ser humano. Então a gente vai desfrutar disso, tanto em relação a nós mesmos, em relação ao próprio Deus e em relação aos outros, ao próximo, né? Vamos desenvolver uma nova compreensão, né, da nossa importância no projeto de Deus para ser bênção na vida das pessoas, sermos luz e sermos sal, tá? Então, quanto mais descobrimos isso, mais aproveitamos, desfrutamos, né, do que Deus tem preparado para cada um de nós. Na verdade, a nossa realização, a nossa felicidade está no outro. Quanto mais eu cativo o outro, mais eu me realizo, mais eu sou abençoado. Entende? Então, foi assim que Deus criou a gente, foi assim que Deus instituiu essa nossa natureza humana. E quanto mais sabemos disso e vivemos isso, mais desfrutamos do que isso pode produzir de benefício, de bênção para a vida da gente. No Salmo 119, versículo 106, a Bíblia diz assim: fiz juramento, isso o salmista falando, né? Fiz juramento e o confirmei, de guardar as tuas justas ordenanças. Eu fiz juramento, Senhor, e eu confirmei, de guardar as tuas justas ordenanças. Mas quem somos nós para conseguirmos guardar as ordenanças do Senhor, né? O salmista não tinha ainda essa visão. Ainda entendia que que a relação dele com Deus dependia dele, dependia dos juramentos que ele fazia, dependia das confirmações que ele, né, praticava. E aí hoje a gente descobre pelo Novo Testamento que não, né, não é isso que garante alguma coisa. Aí na paráfrase terapêutica a gente tem o seguinte: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça, é pela graça de Deus, né? Por seu Espírito, é pelo Espírito dele em nós, né? Sabendo que somos incapazes por nós mesmos, Deus, sabendo que somos incapazes por nós mesmos de cumprir juramentos espirituais. A gente não cumpre nem juramento existencial, imagine espiritual, né? Então, somos incapazes por nós mesmos de cumprir juramentos espirituais, tem nos guiado, aí sim, sabendo que somos incapazes, ele tem nos guiado cada vez mais a guardar e desfrutar de suas justas, perfeitas e amorosas ordenanças. Então é ele que produz isso. De quem é o mérito? Dele. Não é porque eu fiz juramento de obedecer. Não é porque eu confirmei esse juramento. Meu juramento e nada é a mesma coisa, né? É ele que proporciona isso. É nesse sentido que lá no Antigo Testamento e também no Novo, lá em Hebreus, relembrando textos do Antigo Testamento, a Jeremias, ao próprio Isaías, né? Deus coloca que ele é que iria colocar o temor dele no coração da gente, no coração dos salvos. Ele é que iria colocar. Não era um empenho pessoal das pessoas, não era um esforço, porque não conseguiriam. Ele iria plantar no coração dos seus, não é? Todo o temor a ele. Aí ele diz assim: aí eu serei realmente o seu Deus. Mas eu serei porque serei eu que colocarei isso neles, né? Claro, ele quer colocar isso em todo ser humano porque ele ama a todos.
mas ele só coloca naqueles que querem, não é? E, portanto, permitem que ele opere o novo nascimento nessas pessoas, tá bom? Pela ação do Espírito. Muito bem. Diante disso, diante dessa visão, é que nós adoramos a Deus estudando a Bíblia, né? É o que a gente tem feito. Focamos, então, no amor dele, tá? Para entender a Bíblia, para compreender a Bíblia, então a gente foca no amor de Deus, que é o próprio Deus. Deus é amor, né? Então a gente foca nesse amor. Esse amor, que é ele mesmo, é a própria revelação. Então, qualquer coisa na Bíblia, qualquer ensino na Bíblia, qualquer relato na Bíblia que contrarie, que seja contrária, não é, ao amor de Deus, não é da Bíblia, quer dizer, não é palavra de Deus. Qualquer coisa, qualquer afirmativa, qualquer situação, se ela não casa, não é coerente com o amor de Deus, então ela não é palavra de Deus. Entende? Então o que seria? Bom, aí é uma experiência sua com Deus. Conheça esse amor de Deus e você vai facilmente perceber na Bíblia o que é dele e o que não é. É isso que Paulo chama de letra e espírito. A letra mata. O que é que a letra é? A letra é o que os homens, nos seus limites humanos, entenderam do amor de Deus. Isso é letra. O amor, o espírito da letra é exatamente o que é coerente com o amor de Deus. O que casa, o que é exatamente, não é, o ensino desse amor. Aí sim, na Bíblia, isso sim é a revelação de Deus. O resto é do limite humano mesmo, é da falha humana, não é? É da nossa maneira. A gente vai ver aqui na frente, eu espero que dê tempo, né? A gente vai ver a mulher samaritana. Jesus explicou tão bem explicado lá sobre a questão da água, e depois ela vai dizer: ah, Senhor, me dá dessa água. Agora presta atenção, até aí parece que deu tudo certo, né? Aí ela diz assim: me dá dessa água, Senhor, para que eu não precise voltar mais aqui para pegar essa outra água. Ué, não entendeu nada. E estava com Jesus. E Jesus explicando tudo. Era Jesus, que é o próprio Espírito Santo, explicando para ela, e ela não entendeu nada. Agora imagine nós, né? E a gente achando que entende tudo. Não é isso? Então, veja. Agora, se somos iguais à mulher samaritana, a gente não pode nem julgar esses homens que escreveram o texto bíblico, não é? E que não entenderam, não é? Trocaram alhos por bugalhos, essas coisas que são mencionadas, né? Aí tem aqui. Então, por que tem que ser coerente com Jesus, com o amor de Deus? Com essa revelação. Jesus é a pedra de esquina para se entender a Bíblia, né? Ele é amor, ensinou amor, viveu ótimos exemplos de amor, tá bom? Então ele é aquele que a gente vai identificar o que é letra, o que é espírito. O que Jesus diz, sim, eu faria, eu diria, eu ensinaria isto, aí é palavra de Deus. Isso aí é o espírito, isso aí é a revelação. Mas o que Jesus disse, não, eu não faria isso, eu não falaria isso, eu não orientaria isso. Então isso aí é do homem, não é? É falha humana, né, para a compreensão da palavra de Deus, tá bom? Ok? Falando sobre o culto a Deus. O culto ao Senhor Deus. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Irmã Ivete, bom dia. Bom dia. Então deixa eu colocar aqui nos comentários para facilitar para aqueles que depois vão procurar exatamente esse momento do culto, não é, para participar. Então, eu coloquei aqui, nós temos lembrado sobre o verdadeiro culto a Deus, não é, para poder a gente sair daquele paganismo de que culto, o verdadeiro culto, o maravilhoso culto, o culto especial, o culto principal, é aquele culto dos elogios que a gente faz, né, das bajulações, essa coisa que a gente faz toda semana, ó Deus, eu te amo, ó Deus, essa
xaropada que a gente faz, a gente mesmo, nós fazemos toda semana, né? Isso aí não leva a nada. Isso aí, o joio faz até melhor do que o trigo nisso, né? O joio é mais, sei lá, né? O joio é mais em tudo, aliás, né? E não leva a nada, é só conversa fiada, né? É só blá blá blá, é conversa, não tem sentido, não tem coerência com a vida, né? Aliás, quanto menos vida a pessoa tem com Deus, né, nas suas limitações humanas, né, quanto mais elas parecem ter essa vida, essa dedicação toda, né, mais elas têm esse blá 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 delas, porque parece que elas são mais religiosas do que os outros, elas parecem ser mais confiantes em Deus do que os outros, essa coisa toda que a gente, né, isso faz parte da gente, infelizmente, a gente tem muito disso. Mas o verdadeiro culto a Deus é servir, é ser bênção para as pessoas, é ser luz, é ser sal. E muitas vezes, enquanto a gente está no blá blá blá, Deus está usando Deus está usando, como é que é o termo que, né, as pedras clamam? Deus está usando pedras para clamar, enquanto a gente está no blá blá blá, Senhor, Tu és maravilhoso, essa coisa. Tem gente que não está fazendo isso, mas está sendo instrumento na mão de Deus para abençoar outras pessoas. É isso que é o verdadeiro culto a Deus, né? Hoje a gente chama atenção sobre o ensino público. Pessoas que trabalham ou sendo professor, ou sendo diretor, ou sendo funcionário de uma escola pública, ou alguém que está lá na Secretaria de Educação, ou no Ministério da Educação, né? Pessoas que atuam para abençoar muitas pessoas. Pessoas que atuam num programa que é um programa de Deus, não é? Onde pessoas estão estudando, né? Dentro desse, porque há um problema sério nesse sistema de Mamon, que as pessoas estudam para ganhar dinheiro, quando não deveria ser assim. As pessoas deveriam estudar para fazer aquilo que o coração pede para ser e fazer, né? Eu tenho uma coisa que me faz bem, que me faz feliz. Então eu vou fazer. Às vezes essa coisa, né, que eu vou estudar para me preparar para aquilo, é uma coisa que não vai me dar muito dinheiro, é uma coisa que não vai me dar ótimos salários. Aí o que é que eu faço? Não, isso aí fica em terceiro plano. O primeiro plano é fazer uma profissão que eu vá ganhar muito dinheiro. Esse é o projeto do sistema de Mamon. Então fica aquele monte de gente, né, se preparando para ser escravizado, né? Para serem escravos qualificados, para serem explorados. É uma exploração qualificada, são graduados, não? São pós-graduados, né? São pessoas estudadas para serem exploradas, né? Para serem sugadas ao máximo por aqueles que estão lá para, né, no sistema, ficarem cada vez mais ricos e esses ficarem penando aí junto com outros, né, em favor deles. É isso que é assim que funciona, né? E as leis, tudo protege esse tipo de coisa, essa prática. É preciso manter isso para que os que já estão ricos ficarem mais ricos e pobres, não é, ficarem mais pobres. É por isso que tem muita gente aí cortando escola pública, prejudicando, dizendo que crentes, pastores que estão inclusive no Ministério da Educação, disse que universidade não é para pobre não é para todo mundo não. Gente que diz que serve a Jesus. Agora veja a qualidade de gente que serve a Jesus. E são líderes espirituais, líderes religiosos. Entendeu? Universidade não é para todo mundo, não. É só para alguns. Para quem? Quem são esses alguns que ele quer dizer? Quem tem. É só quem tem. O Estado não tem que dar universidade para as pessoas, né? Tem que ter o pobre para poder ser explorado. Como é que o rico vai ficar mais rico se diminui o número de pobres? É assim que funciona na cabeça do sistema de Mamon. Entende? Mas quando você vê aquela professorinha,
né? Que é tão elogiada, né? Todo mundo elogia. Tem uma propaganda na televisão aí que diz assim: o professor é aquele que influencia o futuro das crianças. O Estado, é o governo fazendo essa propaganda. Mas na hora de remunerar, fica inventando dificuldade. Não posso, a gente não pode. Ué, valoriza ou não valoriza? Entendeu? Então, e nós apoiamos isso, nós aplaudimos isso, no mínimo com o nosso silêncio. Então, pessoas que dão as suas vidas para abrirem caminhos, né, facilitar o desenvolvimento pessoal na educação para essas pessoas estão glorificando a Deus, sendo instrumento de Deus para abrir portas, para facilitar a vida de muita gente. Este é o verdadeiro culto. Aquele blá, 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 que não muda a vida de ninguém. Que enquanto estamos no blá, 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 tem gente passando dificuldade, gente passando fome, e a gente acha que está tudo normal, aplaudimos até. É Deus que quer. Isso não é culto. Isso não é culto. O culto é servir, é criar caminhos para que as pessoas se desenvolvam. E aí entra esse ensino público. Pessoas que vendem mesmo o seu tempo. Oh, saco vazio não fica em pé. Então tem que ser remunerado mesmo, e bem. Né? E bem. Mas estão ali todos os dias, abrindo portas, facilitando a vida de muitas crianças, muitos jovens, para poder se desenvolver em suas vidas. Tá? Então, esse é o nosso hoje, o que a gente lembra como verdadeiro culto ao Senhor Deus, não é? Está envolvido na preparação, no cuidado, no desenvolvimento de pessoas no seu, né, nesse mundo famigerado que está aí. Vamos para o texto bíblico. Estamos em João, capítulo 4. Tá? Deixa eu copiar aqui. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Irmã Maria Arideia, bom dia. Bom dia. Cadê você, rapaz? Entrou? Tá entrando. Entrou. Muito bem. Então vamos aqui. João capítulo 4. Então, lembra da sequência dessa mulher samaritana com Jesus? Então, agora chega aqui o versículo 15. Né? Disse-lhe a mulher, né, a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Não entendeu nada. Jesus explicou, né? Jesus falou: olha, isso aqui eu estou falando, existe essa água aqui que é material, ela mata a sede, mas você volta a ter sede, mas eu tenho essa outra água aqui, que ela é espiritual, e ela vai produzir em você água viva, não é? E está lá explicando tudo isso, e ela diz: olha, Senhor, em outras palavras, né? Eu não entendi nada, mas me dá dessa água aí para que eu não precise mais vir aqui. Provavelmente era longe, fora da cidade, né? Jesus nem entrou na cidade, então Jesus ficou ali enquanto os apóstolos foram para a cidade fazer compra. Então era distante, e ela ia lá naquela distância, né, para pegar água e levar para a casa dela. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Bom, não serviu a explicação de uma maneira, agora Jesus cria um outro jeito para explicar a ela o que seja aquela água. Tá? E aí que ele agora vai entrar numa segunda situação, que é a vida dela, não é? O comportamento social dela e assim por diante. Vai, chama teu marido e vem cá. Tá? Então, não podemos entender aqui que Jesus está preocupado em digamos, de humilhá-la, né? Lembrar dos defeitos, das falhas, dos pecados, dos erros dela. Não vamos entender dessa forma. Né? Vamos entender que Jesus agora vai usar de um outro artifício, de um outro jeito,
para explicar a ela a verdade que ele estava dizendo. Tá bom? Ele vai usar mais um exemplo. Não era para humilhá-la, não é? Até porque não tinha ninguém ali para assistir aquilo que o que estavam conversando. Jesus provavelmente, com muito respeito, com muito carinho, com muita maneira própria de Jesus, de amar e de cuidar e de querer o melhor para as pessoas, ele agora vai conversar. É tanto que a gente vai ver no desenrolar que não há uma ofensa, ela não se ofende, não é? Com essa intimidade, não é? Com aquele homem que está ali conversando com ela. Ela não se ofende. Jesus, porque eu tenho lembrado uma coisa para todos nós, e para mim também. Você pode falar tudo. Agora tem que saber como falar. Porque se você fala uma verdade, né? Se você fala uma verdade, mas não sabe como falar, aquela verdade não se torna edificante, ela se torna prejudicial. Então não é interessante. Tá? Tem gente que não, eu vou mentir porque a mentira vai amenizar a dor, o sofrimento daquela pessoa. A mentira, ela nunca é proveitosa. Ela sempre vai, de alguma forma, mais tarde, trazer dificuldades. Então, é melhor saber essa regra. Você pode falar qualquer verdade. Agora, tem que saber, você tem que descobrir como falar. Em vez de ficar maquinando como é que eu vou contar essa mentira, né? É só maquinar como é que eu vou falar essa verdade, só isso. Como é que eu vou falar? De que jeito eu vou falar? Com que carinho eu vou falar isso? Tá? Com que respeito, com que sabedoria eu vou falar? Então, descobre-se, né? Como falar e fala. Tá bom? Porque aí você vai dormir tranquilo, você vai ficar tranquilo pro resto da sua vida em relação àquele problema, porque é uma verdade que você está falando. Tá? Você não tem que ficar na angústia, será que vai descobrir? E se descobrir, como é que vai ser? Como é que eu faço para consertar depois? Entendeu? Não. Fala a verdade, né? Saiba como falar a verdade e ela vai ser edificante, tanto para você quanto para as outras pessoas. Tá? Então, Jesus fez aqui a mesma coisa. Ele vai falar de verdades, mas com certeza ele está falando com muito carinho, com muito respeito, com muita tolerância, né? Sem nenhuma prepotência, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma, né, soberba. Né? Ele está fazendo isso com essa mulher e vai usar desse artifício para ensinar mais uma vez, ou de outra maneira, na verdade que ele estava para falar. E parece que depois ela vai compreender melhor. Tá bom? Tudo indica, ela vai compreender melhor o que Jesus está ensinando a ela a respeito dessa salvação, dessa água, né, perfeita. Muito bem, vamos aqui para falar um pouquinho sobre liderança. Lideranças espirituais. Tá? Deixa eu colocar aqui nos comentários. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Sobre lideranças espirituais. Nós estamos aqui no capítulo 6 de Atos, né? Nesse capítulo 6, você tem, todos nós temos, a instituição, é quando é instituída, não é? Essas duas, assim de maneira bem clara, essas duas lideranças na vida da igreja, na vida da comunidade cristã. Tá? Os apóstolos estavam tendo muita dificuldade, porque eles havia uma centralização, né, das dificuldades da organização e da liderança ali da igreja de Jerusalém. Então, haviam muitas pessoas que tinham que ser atendidas, algumas estavam com algumas dificuldades, porque por um motivo ou outro ficavam em segundo plano, mas aí começou-se a reclamar, não é? O joio estava lá também, claro, no bolo, e aquela reclamaçãozinha, aquela conversa, aquela murmuração no grupo, porque o outro grupo está recebendo mais do que o meu grupo, por que será que o outro está, né, sendo atendido e eu não estou sendo atendido? Essas coisas, não é, muito humanas, muito
E os apóstolos estavam sofrendo com isso. Tinham que largar muitas vezes a sua atenção aos aspectos espirituais para dar atenção às necessidades existenciais dali da igreja de Jerusalém. Então, eles instituem. Olha, faça o seguinte, queridos, né? Nós vamos ficar com a questão espiritual e vocês vão escolher pessoas para assumirem as questões existenciais, tá? Esses seriam chamados de diáconos. Diáconos quer dizer servos, quer dizer pessoas que são dedicadas ao serviço, a servir as outras pessoas. Nos dias de hoje, ou no desenrolar da história da igreja, diácono não é somente quem tem esse título, mas é qualquer pessoa que, escolhido pela igreja ou não, está à disposição da igreja, está à disposição do rebanho para ajudar, não é, nas necessidades daqueles que fazem parte do rebanho. Então, tem um que cuida dos que estão doentes, dão atenção, visitam, esse é um tipo de diácono. Tem aquele que está sabendo que alguém está com alguma outra dificuldade, ou financeira, ou um problema qualquer, e ele então busca soluções para ajudar aquela pessoa naquela dificuldade. Esse é um outro tipo de diácono. Enfim, todos que estavam ali trabalhando para tentar encontrar soluções, né? Esses são diáconos. E aí é que foi instituído no capítulo 6. Quando chega aqui no versículo 7, o texto diz assim: assim, quer dizer, depois que foram escolhidos aqueles diáconos, né? Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes, isso quer dizer, líderes judeus, né, obedecia à fé, ou seja, se tornavam cristãos também, né? Infelizmente, naquela época havia ainda uma mistura muito grande de cristianismo e judaísmo, né? E muitos que eram sacerdotes lá até vinham para o cristianismo como se fosse uma continuação, como se fosse uma projeção do judaísmo, tá? É ruim isso? Não, não é ruim. Não é ruim. Isso é até louvável, né? É até louvável, porque não havia necessidade daquela coisa de do sectarismo, né? O meu grupo é melhor do que o seu, né? O meu é mais espiritual do que o seu, o meu é mais obediente a Deus do que o seu. Não havia isso, mesmo que houvesse. Por exemplo, o judaísmo não era obediente a Deus, né? O judaísmo era o judaísmo, com todas as suas prepotências e tal. E o cristianismo estava iniciando. Claro que também tinha prepotentes do lado de cá, mas não havia essa necessidade de um grupo querer sobrepor ao outro, a não ser o judaísmo em relação ao cristianismo. Mas o cristianismo, de início, não tinha essa dificuldade, tá? E isso é positivo. Aqui tem assim, na paráfrase terapêutica, com aquela organização orientada pelos apóstolos, com os dois grupos e modalidades de lideranças espirituais, uns responsáveis pelo cuidado com a espiritualidade do rebanho e o outro com a existencialidade, a palavra de Deus se espalhava com o testemunho da igreja. Com isto, crescia rapidamente o número de salvos na cidade. E até muitos líderes do judaísmo também passavam a compor a igreja de Jerusalém. Tá? A Bíblia, lá no capítulo 2, ele diz assim, que a igreja de Jerusalém agia muito bem entre si, né? Todo mundo cuidando de todo mundo, e dizia também assim, termina assim no versículo 47, e caíam na graça do povo. Ora, então quer dizer que eles também eram bênçãos na relação com a sociedade, eles eram instrumento de abençoar pessoas na sociedade. Então, caíam na graça do povo, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Tá? Esse é o versículo 47 do capítulo
do capítulo 2 de Atos, tá bom? Bom, isso aqui, então, é o que esse versículo nos lembra, né? O versículo 7. Lembrando que estamos falando aqui da liderança espiritual. Agora, as duas lideranças estavam estabelecidas. A responsável pela espiritualidade do grupo e a responsável pela existencialidade do grupo, tá? As necessidades humanas, existenciais que as pessoas tinham. Então, tinha aquele grupo para cuidar bem deles. Muito bem. Vamos conversar um pouquinho sobre declaração doutrinária. Estamos falando sobre as Escrituras. Tá? Estamos até encerrando sobre as Escrituras. Então, hoje seria a última... Vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Está aqui. Então, muito bem. A declaração doutrinária sobre as Escrituras. Já comentamos, né, alguns aspectos sobre isso. E aí, agora vem aqui esse... Cadê? É aqui. Deixa eu só apagar aqui para poder facilitar no futuro. Aqui. Muito bem. Então, falando sobre as Escrituras, a Bíblia. Ela deve ser interpretada, né, sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Tá? Ela deve ser sempre... Ótimo. No meu entender, isso aí está perfeito. Mas, e até, não é? Ela termina negando tudo mais que ela disse, que essa declaração disse anteriormente. Ora, se ela tem que ser interpretada à luz da pessoa e do ensino de Jesus Cristo, isso quer dizer que o que ela expressa, não está fácil de ser entendida. O que ela expressa não é exatamente o que ela deveria expressar. Então, eu devo interpretar tudo que ela tem, que ela faz, que ela fala, nessa visão, à luz de Jesus Cristo. Então, para mim, até ela nega tudo. Então, veja o que ela diz antes aqui. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. Então, falou tudo isso. E outras coisas mais que falou sobre a Bíblia, né? Sobre as Escrituras. A gente comentou sobre isso, a gente negou muita coisa que tá mencionado aqui, né? Mas ela está dizendo isso. Quando chega aqui, ela diz agora, veja só, tudo isso que ela faz e que a gente já elogiou aqui, tem que ser interpretado à luz da pessoa e do ensino de Jesus Cristo. Então, negou tudo. Então, não é do jeito que está lá. Então eu tenho que pegar, lá está falando de vamos citar o exemplo mesmo, né? Lá está falando de guerra. Então eu tenho que entender aquilo à luz de Jesus. Jesus não fala em guerra, Jesus fala em amor. Então o que é que eu devo entender daquilo lá de guerra? Lá está falando que eu devo odiar os que odeiam a Deus. Jesus não diz isso, Jesus disse não. Então, o que é que eu devo entender lá? Né? Então, isso aqui desdiz tudo aquilo que foi dito antes. Então, ela não é, em si mesma, autoridade. Né? Ela não é, porque ela tem falhas graves. Ela não pode ser usada como aferidor de fé e de prática religiosa. Ela não pode ser usada. Né? Agora, a interpretação dela... a partir de Jesus, sim. Então, quem é que é o aferidor? É ela interpretada à luz de Jesus ou o próprio Jesus? Entende? Ora, se Jesus é o aferidor, por que eu preciso usar ela, que eu ainda tenho que interpretar ela, tenho que entender o que é que ela fala, para poder, então, eu usar? Então, vou direto. Né? Jesus é o aferidor de toda prática religiosa e de todo tipo de fé que possa existir. Acabou. Né? Eu não preciso ir a ela. Jesus é esse aferidor. Agora, ela é útil? Muito. Agora, eu tenho que saber dos limites dela. Né? Por exemplo,
eu pego o livro de... Eu pego a carta de Paulo aos Gálatas, né? Eu tenho que saber que aquela carta não foi escrita para mim. Aquela carta foi escrita aos Gálatas. Existem ali problemas e dificuldades, né, que são mencionadas ali, que está dentro da história, né, da história dos Gálatas. Eles vão compreender isso, tá? E eu não vou compreender. Agora, ela me serve muito, mas eu tenho que saber que ela não foi escrita para mim. Ela foi escrita para os Gálatas, para as necessidades dos Gálatas. O Espírito de Deus é que pega ela e então me abençoa com o texto dela, tá? Então, o que é que tem aqui que a gente dentro disso, né? Então tá assim, veja só. Ela deve ser interpretada à luz, né, da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Correto, viu? Não é somente ela, não. Qualquer outro livro sagrado. Qualquer outro livro sagrado. Qualquer outra prática religiosa. Tá? A gente vai saber o que é de Deus e o que é do homem a partir da experiência de Jesus, a experiência da coerência com o ensino de Jesus. Então diz assim, à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo, que são coerentes com a revelação divina, a Bíblia deve ser sempre reescrita. Reescrita, né? É o que faz a interpretação terapêutica, pois a letra mata, tá? Para ser, então, sempre entendida, interpretada, aplicada e pregada, né? A partir da coerência com Jesus. Tá certo? Não há mal nenhum. Veja só, não há mal nenhum na hora que Moisés entende que tem que matar os cananeus para poder aquela terra e as riquezas ficarem para Israel, né? Não há mal nenhum em dizer, ele entendeu isso, mas Jesus orientaria diferente. Não há mal nenhum, porque esse é o caminho correto para se entender, não é? O que realmente está por trás daquela letra e entender a revelação de Deus. Tá bom? Muito bem. Vamos aqui para o Facebook, vamos dar uma olhada no que tem no Facebook. Vamos lá. Deixa eu atualizar aqui o Facebook para a gente começar pelo culto de hoje. Deixa eu colocar aqui na tela o Facebook. Pronto, está aqui. Então vamos lá. Está aqui. Esse aqui é o culto de hoje. Nós temos aqui 3 pessoas que já curtiram o culto. E eu vou citar os nomes delas. Nós temos Juliana Correia, Ivete Espíndola e Maria Arideia. Essas 3 queridas irmãs já curtiram o culto de hoje. Aqui nós temos falando sobre o dia de hoje. Hoje é o dia 15, de novembro. Então, hoje é feriado da Proclamação da República em 1889. É dia também do joalheiro. É dia nacional da alfabetização, do esporte amador, da Umbanda e todas as religiões afro-brasileiras. É o dia sul-americano dos governos protetores dos pobres contra a ganância capitalista. Hoje é o dia mundial da Europa e o dia internacional da aversão à ONU a serviço
do mesmo capitalismo mencionado antes. Certo? Então, hoje, dia 15 de novembro, é tudo isso. Deve ter outros comemorativos, mas a minha pesquisa não alcançou, mas deve também ter outras coisas que são comemoradas no dia de hoje. Aqui tem o culto de ontem, né, o culto da família, onde estudamos, conversamos a respeito, né, de um dos temas que tratamos. Ontem conversamos sobre o medo na vida cristã, né? O medo e como lidar com isso. Aqui temos as pessoas que curtiram o culto ontem. O Adson Costa, Kátia Lauton, Luciene Miranda, Lucília Mororó, Marcos Souza, Lúcia Melo, Wildes Pereira, Cecília Souza, Zilami Silva e Erenildes Brito. Então, esses queridos e queridas curtiram o culto, né, da família ontem. E o culto matutino de ontem, né, nós temos aqui, foi curtido por o Adson Costa, Valdenice Lisboa, Noi Brito e Maria Arideia. Noi Brito é uma pessoa querida, né, que alguns anos atrás eu conheci e mora, não é pertinho daqui não, se não me engano, Rui Barbosa, se eu não me engano, né? Então ela mora lá naquela região, conheci em Jaguaquara, né? Então, muita gente querida que de alguma forma tem participado, cultuado conosco nessas oportunidades. O que mais aqui que tem sobre, deixa eu ver o que é que eu posso chamar mais atenção aqui. Basicamente isso, tá bom? Vamos tirar aqui o Facebook. Vamos aqui para o nosso momento de oração. O nosso momento de oração, ele é um poema, digamos assim, e a gente vai ler esse poema, e a gente tem até um tempinho, a gente vai aproveitar e até, quem sabe, comentar alguns dos aspectos deste poema, porque é uma oração que a gente faz a Deus, mas aí a gente coloca uma conotação, né? Uma conotação artística, digamos assim, literária, né? Colocando algumas rimas para ele ficar, né? Além de bonito, ficar agradável também. Então ele diz assim: querido Senhor Deus, hoje é segunda-feira e estamos iniciando uma nova semana, né? Claro, a semana começou ontem, primeiro dia da semana, e hoje, não é o segundo dia. Mas para o trabalho, para as atividades, hoje é o primeiro dia, quando a semana de trabalho está iniciando. Então, hoje é segunda-feira e estamos iniciando uma nova semana, uma nova sequência de dias com muitos fazeres a cumprir. Né? Muitos. Isso é fundamental, viu? Eu me lembro de uma pessoa, né, com 100 e tantos anos, 103 anos, e perguntar a ela o que é que você faz para ter tanta vitalidade, né, com 103 anos. Ela disse o seguinte: existem outras coisas, eu cuido muito da minha saúde, etc. Mas tem uma coisa que para mim é fundamental. Todos os dias eu acordo com a certeza de que tem algumas coisas muito importantes que eu devo fazer. Todos os dias eu acordo sabendo que tem coisas importantes a serem feitas. Tá bom? Então isso é fundamental na vida, né? No ânimo das pessoas. É ter certeza que naquele dia existem coisas fundamentais que precisam ser realizadas na vida dela. Então, hoje é segunda-feira, estamos iniciando uma nova semana, uma nova sequência de dias com muitos fazeres a cumprir. Nos apresentamos para, nestes dias, no que vamos viver, te glorificar no que seremos para ti e no que iremos fazer. Tá? Então, Senhor, que nessa semana, o muito que temos a fazer, nós possamos estar glorificando a Ti. Como é que eu faço para saber que eu vou glorificar a Deus com o que eu vou fazer? Apenas em cada uma delas pergunte:
o que Jesus faria em meu lugar quando eu estiver fazendo isso? Não só o que faria, mas como faria. Isso faz uma diferença enorme. Eu posso fazer a mesma coisa de todo dia, mas o como fazer pode produzir mais saúde a mim e mais saúde às pessoas ao meu redor. Pode dar mais luz ao ambiente, né? E pode ser muito sal no bom sentido, não de salgar, mas de dar sabor ao ambiente onde eu estou. Tá bom? Então, o que fazer e como fazer. Isso faz diferença, né? Todos os dias. Tá bom? Vocês sabem da história, né, quando estavam construindo, né, a Catedral de Notre Dame. É uma história, pode ser verdade, pode não ser, não faz diferença, não é isso que é importante. Aí alguém perguntou a alguém que estava quebrando uma pedra. Aí perguntou, por que você está fazendo? Ele disse assim, você não está vendo não? Você é cego? Eu estou quebrando uma pedra. Aí perguntou a outro que estava quebrando a pedra. Ele disse assim, olha, eu estou construindo a mais bela catedral da Europa. Era a mesma atividade. Era a mesma coisa que estavam fazendo. Mas cada um tinha a maneira diferente para fazer. Viu a diferença? Uma pessoa desse segundo, o primeiro, ele envenena qualquer ambiente. Entendeu? Olha, é o mesmo serviço, mas o primeiro envenena qualquer ambiente, qualquer vida, qualquer pessoa. O segundo não. O segundo dá uma nova visão para as pessoas. Ele é luz. Então, quando a Bíblia fala que somos luz e sal, tem essa diferença. Porque a gente não somente faz, mas a gente tem por ser o que somos, a gente tem uma maneira diferente de fazer aquilo. Entende? Então, é nesse sentido aí, né? Te glorificamos no que seremos para ti e no que iremos fazer para ti. Te agradecemos por estes momentos de adoração, por esta oportunidade de estarmos te exaltando, sabendo mais e melhor sobre teu amor, a tua revelação, a tua imensa misericórdia conosco e com toda pessoa. Obrigado por teu Espírito nos ajudar desta forma tão boa, tão agradável, tão feliz. Quanto mais a gente descobre, quanto mais a gente conhece a revelação de Deus, quanto mais a gente vê, conhece o amor de Deus, quanto mais a gente descobre o quão pequeno e indigno nós somos e o quanto esse amor se derrama sobre nós, mais a gente fica rico, fica abençoado. Gente, Deus me ama, apesar de eu ser o que sou. E o bonito disso também é que quando você se descobre amado por Deus, mesmo sendo quem você começa a perceber que é fácil então. Se Deus me ama, Deus é capaz de amar qualquer outra pessoa. Deus é capaz de amar qualquer outra pessoa só porque Ele me ama. Entendeu? Então, isso enriquece, né, o coração da gente e enriquece a nossa relação com Ele e com as pessoas também. Pedimos que sejamos sábios a aproveitar tantas chances. Luz do mundo e sal da terra, o que teremos de ser no que vir, para sermos o que queres que sejamos para todo o mundo, que tu amas, que tanto quer alcançar, abençoar e ouvir. Né? Então, agradecemos porque e pedimos, né, que tu nos faças, Senhor, disponíveis a sermos tuas mãos para abençoar essas pessoas. Deixa eu colocar aqui, pedimos. Aí continua.
imploramos pelos líderes espirituais, teus servos amados, as responsabilidades que assumem contigo todos os dias, as lutas e dificuldades que enfrentam, que os deixam atados para atenderem os joios, o mundo e tuas vontades, carentes de teu apoio, paciência, sabedoria e bondades. Os líderes espirituais, né? Para poder serem instrumentos de Deus para abençoar os seus liderados. Te agradecemos pelos queridos aniversariantes de hoje. Imploramos por conforto aos enfermos, teus amados. E te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador amado, para sempre, por toda a eternidade. Amém. Então essa é a nossa oração, né, para este momento, né, finalizando o nosso culto. O lembrete que temos aqui é que na descrição do nosso culto, a gente vai ter o link 2, que nos lembra que hoje deveríamos, não vamos ter, mas deveríamos ter uma entrevista com o Jonatas sobre família, tá? No link 13, 14 e 15, nós estamos ali com 3 cursos que você deve dar uma olhadinha, porque eles podem ser úteis a você. E amanhã, né, estaremos de volta no nosso culto falando sobre, né, um outro tema apropriado para o dia de amanhã. E hoje é um ótimo dia para repensar sua vida com o que lhe faz bem. Faça uma lista das coisas que lhe fazem bem, tá? E na sua rede social, divulgue uma causa social. Eu coloquei aqui na semana passada e eu quero lembrar toda segunda-feira. Divulgue Médicos Sem Fronteira. Médicos Sem Fronteira, né? Como Deus tem usado essas pessoas para alcançar pessoas que Deus ama e que estão esquecidas em tantos cantos deste mundo, tá bom? Então, Médicos Sem Fronteiras. Eu vou juntar aqui também Médicos Sem Fronteiras, mais os médicos cubanos. Os médicos cubanos têm feito um trabalho excepcional, principalmente na África. Entendeu? Na África e em vários outros países que permitem, que aceitam, né, que não são preconceituosos, né? Mas nos países onde eles são aceitos, tem feito. No Brasil, eles passaram um tempo que fizeram um trabalho excepcional. Uma coisa que eu me lembro quando estavam aqui, que eles faziam um trabalho preventivo, né? Aí alguém lá na ilha de Marajó, no dia, uma pessoa idosa, doente, um médico desse chegou e essa pessoa disse assim: agora eu posso morrer, porque eu estou vendo um médico vir à minha casa para cuidar de mim. Então, isso foi feito aqui, isso foi feito e é feito em vários cantos do mundo. Então, divulgue isso, porque isso faz diferença. Até muitos médicos, né, que a gente conhece, né, que são mais vaidosos, orgulhosos, são mais, né, dessas coisas todas, eles podem até descobrir outro tipo de vida muito melhor do que a que eles têm. Tá bom? Então, tanto Médicos Sem Fronteiras quanto os médicos cubanos, né, vale a pena a gente divulgar o trabalho que esse pessoal faz pelo mundo, pelas pessoas tão carentes, né, sobre a face da Terra. O que mais? Bom, a gente vai encerrando aqui. Eu vou colocar aqui uma musiquinha e a gente vai se despedindo. Que Deus possa abençoar esse dia na sua vida, na vida das pessoas ao seu redor e no seu relacionamento com Ele. Tá bom? Então, Deus abençoe. Ótimo dia, ótimo feriado para você e para os seus. Até mais.